vai se mexer na redação, outro lado não quer saber, ou quer repetição essas discussões que afetam juridicamente o desdobramento aí da convenção coletiva. Portanto, se não estamos esperando uma análise política, né, eu acho que nós podemos convidar, inclusive, um dirigente sindical para fazer isso, mas tipo, eu lembro que nos anos passados, nas campanhas salariais anteriores, tem sempre aquelas cláusulas que são candidatas a descarte, né? Por exemplo, eternamente a estabilidade pré-aposentadoria, da proporcional, por exemplo, que eles batem na tecla sempre que não existe mais, e até de fato a gente tem discutido isso internamente, a gente parece que não tem casos mesmo da proporcional. Que tipo de mudança pode vir? Eu sei que não está definido o quadro da negociação, mas essas questões são, digamos, são acessórias, né? Não são as centrais que definem a negociação, mas que acabam entrando de uma forma ou outra. Todo ano tem alguma pequena mudança aí que é decorrente do processo de discussão e até do envelhecimento de algumas cláusulas, né? Isso, não sei, você fica à vontade aí na apresentação que você preparou e depois no final a gente abre para as perguntas. Eu só disse para as pessoas aqui que esse seminário vai ser um seminário de formação, vai ter semanalmente, a participação é voluntária das pessoas, o sistema de avaliação de desempenho de sócios e advogados cientistas, isso vai contar também na avaliação de desempenho, porque a ideia é que a gente discuta temas que afetam o nosso trabalho, direto ou indiretamente. Como nós vamos convidar também o grupo de carreiras fazer aqui uma apresentação, uma avant-première dos temas que vão ser feitos em seminários públicos, né? Que é uma grande oportunidade aqui para submeter a avaliação das pessoas, as pessoas ouvirem as exposições, enfim, e até melhorar o conhecimento sobre os temas que vão ser apresentados. Enfim, era isso. Ana Paula, está caminhando, Ana Paula? Estou. Só um minutinho. Então é isso, Lúcia. Aí você faça uma exposição, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Lúcia, você caiu? Está fechado o áudio da doutora Lúcia. Pronto, agora sim. Agora sim. Boa tarde para todo mundo. Eu queria primeiro, então, falar um pouquinho como é a negociação da categoria bancária, porque ela tem algumas peculiaridades e eu não sei se todo mundo conhece, então, para que a gente possa falar todo mundo do mesmo ponto, eu pensei em contar um pouco como funciona a convenção coletiva dos bancários. Né? Na verdade, a gente faz uma convenção coletiva de trabalho que ela tem abrangência nacional. A gente faz, então, uma mesa que é representada por 35 federações e sindicatos. Essa mesa, hoje, ela tem 35 pessoas, né, 35 representantes de várias correntes, não é só a corrente majoritária, tem todas as correntes, e é uma mesa que é uma mesa única, então participam dela os bancos privados e os bancos federais. São 5 maiores bancos, né, Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e aí que participam pela FENABAN. E nós participamos com 35 representantes, feita uma coordenação que é feita pela Ivone e pela Juvândia, que eu acho que é uma coisa assim, bem relevante, que sejam 2 mulheres fazendo essa coordenação, né? Porque o movimento sindical, desculpem os dirigentes presentes, mas o movimento sindical ele é bastante machista, então você ter 2 mulheres à frente da coordenação, eu acho que é um sinal muito relevante, que também demonstra
o fato de que esse segmento está avançado em relação às outras categorias. Ana Paula, você pode passar para mim, por favor? Eu acho que ela não ouviu. Mas, enfim, esse ano, pode ir, por favor, Ana Paula, pode passar mais até o coronavírus, que eu vou falar, então, que esse ano a gente teve essa peculiaridade do coronavírus, que fez, então, que toda a movimentação, toda a preparação fosse virtual. E quais são esses atos preparatórios que a gente menciona, né? Primeiro, a gente faz uma consulta aos bancários, pode passar, Ana Paula, é na outra tela. E se você puser exibir desde o início, dá os efeitos, tá? Aí a gente faz uma consulta aos bancários para que eles digam quais são os temas importantes, quais são as prioridades da campanha, como o Crivelli falou no início, a forma de comunicação e participação da campanha. Também são feitos os encontros de banco para que sejam conhecidas as demandas específicas dos trabalhadores de cada banco. Aí nós temos as conferências estaduais. Essas conferências estaduais elaboram as pautas que vão ser discutidas depois na Conferência Nacional. E, ao mesmo tempo, das conferências estaduais, a gente tem os congressos nacionais dos bancos públicos. Aqui em São Paulo, a gente tem, então, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E aí, então, a gente faz a Conferência Nacional. Esse ano, a Conferência Nacional foi toda virtual, mas manteve o nível de participação. Então, foram 600... Ana Paula, pode passar para mim, por gentileza, 2 telas para frente. Foram 600 delegados que foram eleitos nas várias conferências estaduais. Por quê? Que eu não consegui. Eu continuo... foi desativado o meu som. Não, estou te ouvindo aqui. Não, Tá? Tá Aqui aparece... Então tá. Ana Paula, se você puder passar também mais 2 telinhas. E aí, então foram 635 pessoas no total, 35 representantes do comando, e mais os 200 representantes, né, os delegados que participaram. O que foi dito pelos trabalhadores? Quais as maiores preocupações que eles tiveram? Com a reposição da inflação, o aumento real, a PLR, a manutenção dos direitos da convenção coletiva e o emprego, né? Então, foram feitas depois, foi feita a pauta, que tem 130 artigos, que tratam desses eixos que são os mais importantes. E aí a gente fez, então, a entrega da pauta, que foi no dia 23 de julho. E aí, já respondendo uma das perguntas que o Crivelli fez, quais as angústias maiores, né, quais as preocupações maiores da categoria, uma delas é com a ultratividade. E aí, o que é a ultratividade? Teve um período em que a gente teve uma lei no Brasil que previa que as convenções deveriam continuar com a sua vigência, com a sua validade, até que outro instrumento, outro contrato coletivo de trabalho, outro acordo coletivo fosse firmado. Mas essa previsão foi revogada, e aí a gente teve, depois disso, a reforma trabalhista, que proibiu a ultratividade. Mas, mesmo tendo essa vedação na convenção, na CLT, logo no início, o comando pediu para que a FENABAN considerasse a ultratividade, né? Porque é muito pouco tempo para a gente negociar. Esse ano a gente teve pandemia, então seria bastante importante que todos nós tivéssemos a tranquilidade de uma negociação tranquila, né? E que, mesmo que ela não termine até dia 31 de agosto, porque a nossa base é dia 1º de setembro,
todas as cláusulas permanecessem em vigor. A gente até faz um pré-acordo em que está estabelecido isso, mas a FENABAN não concordou, mesmo nessa situação específica. Ana Paula, você pode passar, por gentileza, acho que também mais 2 telas. Ela não aceitou a outra atividade, falou que não, que a gente tem condição de negociar até dia 31 de agosto. E, enfim, então, a gente não tem essa garantia de que depois do dia 1º de setembro, os benefícios e as garantias que são previstas na convenção coletiva permaneçam válidas. Aí nós fizemos a primeira reunião. Nessa primeira reunião foi estabelecido o calendário das mesas. Então, foi combinado que a gente faria 2 reuniões por semana, depois 3 reuniões por semana, e aí, ao final, a gente vai fazer reunião todos os dias, se for preciso. A gente começou a falar, então, do teletrabalho, depois é o emprego, a outra mesa vai ser de saúde, né, que vai ser amanhã, depois a gente vai falar sobre igualdade, as cláusulas sociais e as cláusulas econômicas. E aí a gente tem vários dias sem temas para a gente conversar sobre os retornos da FENABAN e outras questões que surjam nesse meio tempo. Então, as mesas, desde o dia 20, elas não têm temas específicos, né, para que a gente tenha essa possibilidade de encaixar outras questões ou ouvir as respostas, enfim, para ter alguma flexibilidade na negociação, em relação a tempo. Bom, e aí, o Crivelli perguntou no início qual é o grande anseio dessa negociação. Sem dúvida é o teletrabalho, né? As pessoas estão com muito medo, porque, então, atualmente, por causa da pandemia, elas estão trabalhando em home office. Foi muito rápido o período de transição do presencial para o teletrabalho. Os bancos fizeram isso de uma forma muito, muito rápida. Acho que em uma semana, a maioria dos trabalhadores já estava em home office. Só que foi feito sem uma preparação mais apurada. E aí, a Contraf fez uma pesquisa com mais de 11 mil bancários para tentar identificar quais as dificuldades que os trabalhadores estão encontrando agora em home office. Porque uma situação é a gente ficar trabalhando em casa de uma forma temporária, de emergência. A outra é você pensar que o seu trabalho agora será feito de forma rotineira à distância. E aí foi uma pesquisa muito interessante e que apurou que, bom, primeiro que todo mundo já sabe, né, que a mulher é muito mais sobrecarregada. Também no home office acontece isso, porque ela tem, além do trabalho, ela tem as obrigações e as tarefas domésticas, e que essa sobrecarga é ainda pior para quem tem filho em idade escolar, né? Então, essa é uma sobrecarga que as mulheres estão sentindo muito. O outro problema que foi apresentado foi a pressão para cumprimento de meta. Então, mesmo na pandemia, mesmo nessa situação de crise sanitária, os bancos continuam exigindo meta. E aí, como consequência também dessa meta, e não só pelo cumprimento da meta, mas também pelos mobiliários, porque ninguém estava preparado para trabalhar em casa, né, dessa forma constante. Então, as pessoas não têm poltronas adequadas, não têm cadeiras adequadas, nem mesas. E aí, doenças que já estavam um pouco menos frequentes, como as de dores musculares, dor, retornaram. E junto com ela, né, por causa do home office, por causa da pandemia, muita ansiedade, muita fadiga. Então,
também a questão da saúde no home office tem sido muito preocupante para os trabalhadores. O outro ponto que foi apresentado foi com custo, porque a gente teve, né, acho que quase todo mundo ouviu, inclusive, declaração do presidente do Santander, dizendo que, como o home office era muito bom para os trabalhadores, eles poderiam abrir mão de alguns benefícios, eventualmente até de parte de salário. Mas, na realidade, os trabalhadores dizem que eles estão tendo mais despesas, porque então eles têm que ter uma internet melhor para que seja possível o trabalho, eles estão gastando, em consequência, mais com a energia elétrica, e, enfim, até com o supermercado, porque ficam mais em casa. E a outra preocupação que eles informaram é com o esquecimento, e que esse esquecimento impeça, então, a ascensão profissional. Ana Paula, você pode trocar de tela para mim, por favor? Bom, acho que a Ana Paula caiu, coitada. Na legislação brasileira, o que a gente tem hoje? A gente tem muito pouco, é uma legislação muito pobre, diz basicamente que tem que ser por escrito, que as partes devem negociar quem arcará com os custos, e que a gente sabe que uma negociação individual dessa não é boa para o trabalhador, porque ele acabará arcando com essas despesas, e que ele tem que ter um aviso de 15 dias de antecedência para mudar de um regime presencial para o regime de teletrabalho. Hoje tem também, já na pandemia, foi apresentado um projeto de lei, incluindo algumas outras previsões para o teletrabalho. Então, ele diz que o empregador vai ter que fornecer os equipamentos e a infraestrutura, vai ter que reembolsar as despesas com energia, com a telefonia, internet, mas, enfim, isso é um projeto de lei e, então, ainda a gente não tem essas garantias. Bom, considerando, então, as angústias, os anseios da categoria, e a gente elaborou uma minuta, né, um artigo específico sobre o trabalho à distância para constar na nossa minuta. Então, o que a gente estabelece? Sim, não vou falar todas, mas depois eu até disponibilizo a minuta para quem tiver interesse, mas quais são as previsões mais importantes? Primeiro, que então todos os benefícios previstos na CCT também sejam aplicáveis aos teletrabalhadores. Isso por causa da manifestação que eu já mencionei do RIAL, dizendo que esses trabalhadores poderiam receber menos ou ter benefícios retirados. Bom, a outra previsão é que será, sim, do empregador fornecer todos os equipamentos que sejam necessários para que os trabalhadores trabalhem. Até tem uma informação muito interessante que depois na outra tela vai aparecer, que 32% dos entrevistados disseram que o banco não se responsabilizou por nenhum equipamento, né? Que não deu nem notebook para que ele trabalhasse. 50% disseram que o banco forneceu só notebook. Então, eles dizem, né, os bancários, que é muito importante que seja regrado, que o fornecimento seja feito pelo banco e observe as regras, né, para a saúde, que sejam adequadas para as atividades. Também surgiu da pesquisa que os trabalhadores dizem que eles precisam que os custos do home office sejam arcados pelo empregador, né? Energia elétrica, internet e água, especialmente.
porque essa também é uma preocupação que eles tiveram um aumento muito grande. A outra previsão é em relação ao controle de jornada, porque eles relatam que estão trabalhando muito além da jornada, né? Porque tem gestor que resolve começar uma reunião às 19h, sendo que ele está trabalhando desde manhã. Então, é importante que haja o controle da jornada para que eles possam trabalhar só o que foi contratado. A outra reivindicação diz respeito a um telefone, a um contato, um canal para que eles possam resolver os problemas, né? Porque quando você está trabalhando no ambiente próprio, na sede da empresa, deu um problema com o computador, com a internet, você tem a quem recorrer, mas quando você está na sua casa, isso nem sempre acontece. Então, um número grande de bancários não sabiam nem que havia esse canal em banco, ainda que houvesse, né? O banco tem o canal, mas os trabalhadores não sabem. Então, também tem uma previsão na nossa minuta estabelecendo isso. Em relação à meta, diz que não pode ser feita cobrança nem por celular, nem por WhatsApp, nem por aplicativo, e que as metas de quem está trabalhando em home office não pode ser superior a quem está trabalhando presencialmente. Isso porque, quando começou o teletrabalho em alguns órgãos da administração pública, para que não houvesse uma procura muito grande nessa modalidade de trabalho, foi estabelecido um percentual que os trabalhadores deveriam cumprir a mais. Então, se você vai trabalhar em home office, você deveria ter uma produtividade 30% superior à de quem estava trabalhando presencialmente. Então, para evitar, tem essa previsão de que a meta deve ser igual, tanto para o trabalho presencial quanto para o trabalho feito à distância. Também apareceu na pesquisa que nem todo mundo quer trabalhar em home office, e mesmo quem quer trabalhar em home office depois, né, da pandemia, porque agora todo mundo quer, ninguém quer trabalhar, ninguém não, mas muita gente não quer trabalhar todos os dias de forma telepresencial. As pessoas querem ir ao trabalho, na verdade elas querem então um sistema misto, alguns dias trabalham na empresa e outros dias elas trabalham em casa. Se puder passar para outra mesa. Não, é um pouquinho antes, mas não tem problema. Bom, aí a gente fez então a reunião no dia 4 de agosto. E aí no dia 4 foram apresentados os resultados da pesquisa. Existe uma regra, né, na FENABAN, que a gente não fala os nomes dos bancos. A gente, então, apresentou a pesquisa, mas sem esse recorte de banco. E aí o Adalto, que é o negociador da FENABAN, ele disse que o setor já tinha conversado sobre teletrabalho e que não tem interesse em fazer a inclusão de qualquer regramento na nossa CCT. Dizendo que os bancos entendem que essa regulamentação deve ser feita banco a banco, mas que eles ficaram realmente muito impressionados com a pesquisa, então eles pediram um tempo para que eles pudessem conversar de novo com o setor nesta semana. Então, hoje ou na quarta, eles vão, na verdade, eles marcaram essas duas reuniões internas para eles, e aí eles vão tratar dos dois temas que a gente falou. O primeiro foi do teletrabalho. Então, não tem ainda nenhuma posição. A gente não sabe se vai ter essa inclusão ou não na CCT. A gente sabe que alguns bancos não querem regulamentar. Sumiu sua voz. Ativei. Isso. Bom,
Não, mas não tinha sido eu, não, viu? Não? Mas, enfim, não. Apareceu aí que foi o anfitrião, que acho que o anfitrião ficou meio cansado e desativou meu som. Mas não fui eu. Peço desculpas em nome da casa, apesar de eu não ser o anfitrião técnico. Bom, aí... Não, mas foi bom que eu tomei um pouquinho de coca. E aí a gente foi, então, para a segunda mesa, que é a mesa sobre emprego. Bom, e essa é a outra preocupação muito grande da categoria, né? Porque todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo intui, que haverá um corte muito expressivo. Aliás, já está tendo. Né? Então, o que a gente apresentou, e aí, Crivella, também falando do que você perguntou no primeiro, assim, o que a gente sabe é que não vai, né, eu não estou falando que é a direção, não. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que haja o que a gente está pedindo, que eles acolham. O que a gente está pedindo? Que seja vedada a demissão em massa, que haja uma garantia contra a dispensa imotivada, que os projetos de terceirização sejam todos suspensos e que haja a rebancarização dos trabalhadores que foram terceirizados. Ana Paula, se você puder passar para outra tela, aí a gente vai falar, são números que são assustadores. Nos últimos 12 meses, mais de 11.500 trabalhadores perderam o seu emprego, foram fechados os postos de trabalho. Durante a pandemia, né, o Santander eliminou 884 postos, o Bradesco 447 e o Banco do Brasil 286. De 2013 até o final do ano passado, já eram mais de 70 mil postos fechados. Então, é um número absurdo. E aí a gente tem, então, os fechamentos de postos do trabalho, de um lado, e do outro, os lucros que os bancos estão tendo. Ana Paula, você pode, por gentileza? Isso. Então, em 2019, eles tiveram um lucro líquido de 108 bilhões de reais. E nesse primeiro semestre, assim, já teve uma queda importante, bastante relevante, mas ainda eles trabalham com lucro, eles ainda não estão tendo prejuízo. No primeiro semestre, então, de 2020, o lucro dos bancos somou 28 bilhões. Nesse valor, não está ainda incluído o resultado da Caixa Econômica Federal referente ao segundo trimestre. Tem o primeiro trimestre dos 5 primeiros bancos, 5 maiores bancos, e o segundo trimestre também dos 4 maiores bancos. Então, eles ainda estão com um nível, né, de lucro bastante importante. Fechamento das agências. Ana Paula, na próxima tela. Em 6 meses foram fechadas 558 agências. E aí, o que argumenta o comando? Que esse fechamento ele não atinge só os bancários, mas também os trabalhadores de limpeza, de vigilância e a própria sociedade, né, que vai ficar sem atendimento bancário. Né? E aí, na própria pandemia, a gente percebeu isso. Né? Quantos brasileiros ainda não têm acesso ao sistema bancário? Então, que essa é uma reivindicação muito antiga, não é? Que é a de que todo município tenha banco. Porque o que acontece é que as pessoas, às vezes, têm que viajar quilômetros para encontrarem uma agência bancária. E aí, isso é ruim para o próprio município, porque o dinheiro não é gasto nesse município. Né? A pessoa vai para outra cidade para tirar o dinheiro, já aproveita e gasta o dinheiro lá também. Né? Ana Paula, você pode, por favor... Isso.
E aí, na verdade, a FENABAN pediu para fazer uma reunião, e então nós também não tivemos resposta em relação a essa segunda mesa. Aí amanhã a gente vai falar sobre a saúde e condições de trabalho, né? Então, o que a gente espera, né, nessa mesa da saúde? O que a gente quer discutir? Muita coisa, né? Mas assim, o que é mais emergencial é a gente garantir que durante a pandemia o que foi combinado em março continue sendo cumprido, né? Em relação aos trabalhadores de grupo de risco, a diminuição da exigência de trabalho presencial. Em alguns bancos tem uma demanda também para que os coabitantes também fiquem em home office. Então, essas são as questões que a gente vai trabalhar na mesa de saúde de amanhã. E aí eu não tenho ainda informação, mas eu tenho essa expectativa. E aí, na verdade, só para dar um informe, então, em relação aos bancos públicos, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que eles fazem acordos coletivos específicos, e aí as reuniões estão sendo realizadas nos dias subsequentes aos dias em que tem mesa da FENABAN. Mas, assim, tem sido observado também o mesmo conjunto de temas com as peculiaridades que eles têm para tratar. Em relação à apresentação, era isso que eu pensei em falar. E aí eu estou à disposição agora, então, para a gente conversar um pouco e tirar as dúvidas. Lúcia, obrigado pela introdução aí. Eu pedi que a Simone mandasse para mim as perguntas, as questões a serem apresentadas. Vocês podem fazer aí a solicitação de palavra e ela passa a lista para mim. Lúcia, antes de passar para as outras pessoas, eu tenho algumas curiosidades aqui, porque é a primeira negociação também feita digital, né? Nós temos uma cultura negocial dos bancários que pouca coisa está reduzida a termo, né? Tem uma cultura de direito costumeiro, né? Você tem então, você trouxe várias informações aqui que eu acho que eu queria ver se você consegue esclarecer. Primeiro, até outro dia eu achava que era só o Santander que estava demitindo na pandemia. Então, o Bradesco está demitindo também. Então, é só o Itaú que não está demitindo? Na verdade, assim, não em número relevante, pelo menos. Na verdade, Crivellari, alguns bancos dizem que isso ainda é um ajuste do PDV de planos de readequação feitos no ano passado e que davam prazos para as pessoas se desligarem. Então, tem essa informação de que não necessariamente todas essas pessoas foram demitidas agora por causa da pandemia, mas o fato é que esses postos foram fechados nesse momento. Você olha o número, por exemplo, do Banco do Brasil que você mostrou, parece que é residual. Quer dizer, também não dá para imaginar que em 5 meses ninguém sai do banco por pedido, enfim, uma série de... Pode ter execução de sentença, pode ter várias coisas aí, né? Tem gente que está em situação precária, depois o juiz decide que encerrou a estabilidade, enfim. Eu acho que o que assusta de fato, Crivellari, é o número do Santander. O Bradesco também é alto, né? 400 e... Mas pouco, o Bradesco fez, e aí procede o que eles alegaram em relação ao PDV, porque o Bradesco fez um PDV o ano passado. Né? Então, pode ter sido isso. Mas, enfim, foram 11.500 postos em um ano. É muita coisa. Né? E, na verdade, assim, qual que é a discussão? Que também não é nova. Né? Que ninguém é contra a tecnologia. Tirando umas outras, né, pessoas, assim, normalmente as pessoas acham bom que tenha tecnologia. O problema é como é que você vai usar essa tecnologia. Que então, a tecnologia deveria ser usada, e é uma reivindicação antiga, né,
e não é só no Brasil, é para o mundo, para que haja a diminuição da jornada. Então, e não que por causa da tecnologia as pessoas sejam demitidas. E essa é também é essa argumentação, que não tem nenhum problema usar a tecnologia, né? Então, a gente fez todas as reuniões, eu achei bastante interessante, a gente estranha um pouco, né? Mas assim, desde a eleição do sindicato aqui de São Paulo, que foi feita de forma virtual, as assembleias, os encontros, né? Os congressos, a conferência, e com debates, com mesas interessantes. Então, eu acho que, claro que tem uma perda, né, que é de você não conseguir conversar com a pessoa que também está participando, né, trocar uma ideia de forma presencial e, enfim, às vezes surgem ideias muito boas dessas trocas. Isso acabou não tendo, porque existe um canal para a gente conversar, mas com 600 pessoas, você não vai ficar trocando ideia com 600 pessoas, você fala no máximo bom dia, não é? E olha lá, porque é um tal de bom dia aqui, bom dia ali, que não vai para frente, você não consegue prestar muita atenção nas mesas. Mas eu achei assim, que foi muito bem organizado. Então, para que a gente, né, considerando que não houve uma preparação para isso, a gente, né, todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia e teve que se readaptar. Eu achei que foi muito bom. Agora, quanto à gravação, é zero, não tem nada de registro, inclusive nas mesas, né, tanto da FENABAN quanto na do Banco do Brasil, existe a regra que você não pode nem fechar a câmera. Então, se você tiver vontade de comer alguma coisinha, porque às vezes na hora do almoço, não pode, porque você tem que ficar com a câmera aberta, que é para todo mundo saber que não estão filmando, não estão gravando. Então, na FENABAN tem essa regra, no Banco do Brasil também, e aí as pesquisas, né, também não são divulgadas, não são partilhadas, na verdade. Então, os resultados, a informação, eu passei as informações que foram divulgadas na reunião, mas assim, a própria pesquisa eu não recebi, não sei se alguém do comando recebeu, eu imagino que pouquíssimas pessoas tenham tido acesso. Você está falando do censo? Porque essa pesquisa foi feita pelos sindicatos. Você citou 11 mil, Contraf. Né? Não, essa daí foi feita pela Contraf. Você está falando em relação ao censo que a FENABAN faz? Tudo, mesmo, não, na verdade, não, nem essa pesquisa de teletrabalho, que eu acho que assim, foi uma pesquisa muito boa, né? Em 2 dias foram ouvidas 11 mil pessoas, teve bastante participação, mas alguns, né, pediram essa pesquisa e eu acho que essa pesquisa não foi entregue, foi considerado que era uma informação muito estratégica. Enfim, eu não tenho essa pesquisa. Mas, Lúcia, essas dos 11 mil, qual que é a base dela, de universo? É São Paulo ou é o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro? Foi o Diese quem fez, Crivelli. Foi a Contraf, né, que pediu, mas foi o Diese quem fez a pesquisa. Então, até o tabelamento, né, o estudo, né, teve um estatístico tal que fez, e tem recortes que são muito interessantes, né, de mulher, que aí eu acho que os bancos, na verdade, acho que o que chamou mais atenção para os bancos foi o fato de que nem todo mundo quer fazer home office, e aí realmente foi uma pesquisa muito interessante, porque eles perguntaram, inclusive, onde as pessoas estavam trabalhando em casa, porque não é todo mundo que tem ambiente adequado, porque mesmo quando você tem Wi-Fi, e aí eu vou falar por mim, né? Eu tenho Wi-Fi, mas o lugar onde pega melhor o Wi-Fi é na sala, né? Eu tenho um escritório, mas eu teria que ter o replicador de Wi-Fi
para fazer. E ainda assim, eu posso usar todos os ambientes da casa que eu queira para fazer, mas tem gente que está trabalhando com outras 5 pessoas em casa. Então, a internet fica muito mais lenta, porque todo mundo partilha, as pessoas não têm privacidade, porque então vão fazer reuniões na sala, mas tem outras pessoas também trabalhando. E aí eles fizeram, inclusive, esse recorte, onde você trabalha dentro da sua casa. E, para surpresa, tem gente que trabalha no quintal, tem gente que trabalha na cozinha. Né? Eu só não vi, imagino que não, tenha em banheiro. Né? Mas foi assim, perguntado? Eu acho que sim, não sei, Crivella, não sei te falar. Mas, assim, no quintal eu já achei, assim, pode ser bom, sei lá, se o quintal da pessoa é bem legal, gostoso, pode ser bom, mas, sei lá, fico pensando como que é a internet no quintal, né? Então, nós somos do interior, Lúcia, nós somos do interior, no interior tem até bicho no quintal, né? Mas os paulistanos aqui tem no máximo um arbustozinho, viu? Então dá para trabalhar no quintal. Não sei. Mas eu achei assim, a pesquisa muito bacana. Eu realmente gostaria de ter oportunidade de vê-la com mais... eu acho que vai acontecer isso. Depois que ela deixar de ser tão estratégica para a campanha, eles vão divulgar. Depois da campanha salarial, Lúcia, você podia convidar o pessoal do Diese para fazer uma apresentação lá para novembro, digamos, quando já é definido. Quando não é mais... na verdade, assim, agora, assim, não vou nem me estressar, porque gente muito mais importante que eu pediu a pesquisa e teve recusa. Não sou eu que vou pedir para passar essa vergonha pública. Claro. Né? Mas eu tenho uma curiosidade ainda sobre a conferência. A conferência se organiza por grupos temáticos, ainda é desse jeito? E pergunto o seguinte, como é a sua impressão da participação nesses grupos? Né? Porque era muito importante. Então, inclusive, no passado, a Contraf, os bancários de São Paulo, demandavam nossa participação nesses grupos aí temáticos. Né? Então, na verdade, como é que foi essa discussão desse ano? Foi diferente, Crivella. Foi diferente em tudo. E, assim, eu vi bastante reclamação em relação à participação. Né? As pessoas acho que queriam participar mais e não tinha... porque também deu problema no início, atrasou, o que é razoável, porque é uma coisa nova. E aqui eu já estou me justificando pelo meu atraso dos 10 minutos quando eu entrei, que eu tive dificuldade para entrar. Então, você imagina 600 pessoas participando de uma atividade assim. Mas foram mesas, e aí o que teve... as pessoas não estavam presencialmente, né, a maioria delas, pelo menos, né, os expositores. Então, eles fizeram também, como a gente está fazendo agora, cada um na sua casa, e aí prepararam as apresentações e as pessoas perguntaram. A reclamação que eu ouvi foi em relação ao número de participação, que eles queriam falar mais, até dirigente sindical gosta de conversar, não é? De dirigente sindical que está presente. Confirma aí para mim que vocês gostam de falar um pouco. E aí não tiveram essa oportunidade, porque na conferência ainda tem a exigência de ter um número igual para homem e para mulher, né? Então, era pela inscrição. Quem aperta primeiro o botãozinho pode falar. Então, essa foi uma reclamação que eu ouvi. Mas, enfim, as teses todas foram apresentadas, foram votadas. Eu acho que, né, num outro momento isso vai ser aperfeiçoado. Você deu um outro dado aí interessante, Lúcio, é o seguinte, você falou que de 2013 até agora foi fornecida, eu imagino que pelo Diese, né? 70 mil postos-trabalho foram fechados. Isso aí é o saldo do estoque de postos que permaneceram, ou seja, se tirou demissões versus contratações, ou isso é só puro dado de demissões no período? Porque você tem um turnover, né? A gente sai e a gente entra, por várias razões. Não.
Olha, o que é considerado assim, quando fala de fechamento, é que não foi contratado. Então, quando houve uma demissão, mas aí Queda de postos de trabalho existentes. queda de postos, na verdade, assim. Então, o número foi maior, só que parte das demissões foram compensadas com contratações. Então, quando se fala de fechamento, é realmente de diminuição de postos de trabalho. E mais uma outra coisa é o seguinte, você falou você já teve uma sessão para discutir a questão cláusulas econômicas, né? Não, é a última. Não, é a última. Não, eu pensei que tivesse uma abordagem geral para tudo. Não, porque se você disse do lucro, mas eu li essa semana, eu não sei se foi essa semana ou semana... Não, foi semana passada, né? Não deu. Hoje só teve, eu já li o jornal, hoje não está lá. Eu vi no Valor Econômico semana passada que o Itaú, por exemplo, contingenciou 50% do lucro do primeiro semestre para risco. Ou seja, o que você contingenciou? Ele tira metade, Sim. Portanto, isso não vai ser distribuído em dividendos, né? E ele não vai usar para reajuste, não vai usar para nada, só por causa de risco de inadimplência, né? Inadimplência nos contratos de financiamento, enfim. É um número muito alto. Eu não me lembro de ter visto isso em 30 anos que eu acompanho a negociação coletiva dos bancários. Eu nunca vi um contingenciamento tão elevado. Ou seja, isso pode estar havendo, de fato, uma ameaça econômica para o sistema. Na verdade, Crivella, o que se espera é um aumento de inadimplência. Porque, então, hoje, ainda não se verificou um aumento muito grande, porque os bancos renegociaram e deram carências para os pagamentos das parcelas, dos financiamentos, etc. Compraram tempo, né? Compraram tempo. Compraram tempo, mas assim que se espera para o segundo semestre um aumento na inadimplência. Mas ainda assim, alguns bancos, eu acho o Santander, por exemplo, que só o que ele cobra de tarifa, num ano, assim, ele consegue pagar 2 folhas de pagamento inteiras. Então, quem tem conta no Santander, saiba que está colaborando com os salários, né? Na verdade, nem é isso, né? Na verdade, a crítica é essa, que apesar deles terem toda essa... esse lucro com tarifa, eles continuam cobrando mesmo de quem é empregado, né? Essa é uma reivindicação que se faz para quem é empregado não pague tarifa, porque são 2 folhas de pagamento por ano, é um valor bastante expressivo. E empregado pagar tarifa se não completar da própria torpeza, né? Porque você é obrigado a receber no banco que você trabalha, né? Então é muito... Realmente muito... Só, pessoal, é o seguinte, eu não recebi nenhuma solicitação aqui ainda. Se alguém quiser falar e, por acaso, a gente esteja falhando aí em receber as mensagens, eu estou aqui... se eu puder, eu fico 1 hora fazendo perguntas aqui, mas eu quero ver se as pessoas não têm questões a levantar também, né? Com relação à negociação dos bancos, nós podemos marcar uma conversa aí com a Renata também aí para discutir Banco do Brasil, né? Para ver como é que está essas coisas, para atualizar as pessoas do Banco do Brasil. Agora, Lúcia, falando em banco, interessante que com tudo isso o Santander pôs a mesa para funcionar, né? Está mandando gente embora, negou uma série de coisas, mas a mesa, vida que segue. Na verdade, assim, eu não sei, né, Crivella, porque tem questões assim, eu faço acompanhamento mais da questão jurídica mesmo, né? Eu até gostaria de ter outras informações, que eu acho que são as melhores, mas, assim, desde 2018, eu vejo assim, uma dificuldade muito grande com a manutenção da mesa, né? E aí eu tinha a memória muito antiga ainda, de 92 até 2001, 2002, que eu acompanhei, que era mais homogênea, né? A mesa tinha as mesmas opiniões, eu pelo menos tinha essa impressão. E agora eu vejo que não é. Então,
muita gente acha, né, a gente ouve isso de vez em quando, que é só encenação, que já está tudo certo, que, né, vai ter acordo. E eu não tenho, né, essa certeza de forma alguma, né? Em 2018 eu tive receio que a gente não conseguisse terminar a negociação com uma convenção coletiva de trabalho, porque a gente ficou um dia inteiro, quase 24 horas negociando, porque nem era negociando, na verdade, a gente ficou 24 horas esperando as negociações que o negociador da FENABAN fazia com os bancos, né? O ano passado, em 2018, acho que o problema já era com a Caixa Econômica, um pouco com o Banco do Brasil e com o Santander. E esse ano também, assim, não tenho muita, assim, eu espero que a gente consiga realmente ter uma convenção coletiva no dia 31 de agosto, mas eu não sei se acontecerá, né? Porque os bancos, eu não vejo que eles falem a mesma língua. Isso pode ser muito bom, inclusive, para a gente, né? Sei, depende de como se faça a negociação. Às vezes, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, né? Então, se eles brigam entre eles, eu posso, eventualmente, ter algum ganho na negociação ou na convenção, né? Mas, assim, não é nenhuma surpresa, a gente que acompanha sabe disso, né? Então, o Santander é muito terrível, né? Então, outro dia até a Fernanda me mandou uma mensagem falando que eles estão fazendo propostas agora para demitir pessoas que estão ou próximas da aposentadoria ou afastadas pelo INSS, que tem estabilidade. E aí, né, eu passei essa informação para o coletivo do Santander, eles me disseram que eles sabiam que eles estavam prestando atenção nisso e que iam questionar oficialmente o banco. Então, é um banco muito, muito terrível, né? O que tem acontecido é que nos dias de negociação, os sindicatos têm pedido para que sejam feitos tuitaços, né? Porque quando mexe com a imagem, isso tem algum impacto, né? Na verdade, o Rial, por exemplo, que é o terrível, ele ficou muito chateado porque fizeram uma campanha dizendo que ele não pensava nas pessoas, tal, e aí ele ficou muito chateado e ele está tentando trabalhar para desconstruir essa imagem que fizeram. Então, e aí como a gente sabe, não dá, né, nesse tempo de pandemia, não dá para fazer muita atividade, não dá para fazer greve. Como é que vai fazer greve? Não sei, né? Não sei, talvez até tenha uma forma mais para frente, se precisar. Mas é difícil, né? Vai fazer greve. Agora, eu não vou sair do quarto, né? Eu trabalho em casa, não vou sair do quarto hoje. Adesão no aplicativo da greve. Ô, Lúcia, desculpa te interromper, mas estão chegando as questões agora. E só para complementar o que você falou do Santander, o escritório, inclusive, ajudou a campanha. Nós fizemos um dos vídeos que foi passado, inclusive, para fora do Brasil, com um letreiro em inglês. Inclusive, fomos nós que fizemos, o escritório que produziu para o sindicato, obviamente em conversa com a Rita Beloff, foi acordado com eles. Nós produzimos um vídeo para eles. Né? Marco dos Anjos, por favor, pode fazer a sua pergunta. Achei que tivesse sido encaminhado, mas tudo bem, vamos lá, doutor. Na verdade, é uma dúvida que já tinha já há algum tempo, doutor Lúcio, pelo seguinte, fazendo uma análise lembrando, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, naquela fatídica reunião ministerial lá de abril, quando ele disse, vamos aproveitar a pandemia e ir passando, né, as questões que o governo queria sobre desregulamentação do meio ambiente e tudo mais. E isso me veio à cabeça agora com essa questão da pandemia junto ao banco. Ou seja, o banco, essas demissões que o banco vem promovendo,
ele está aproveitando a pandemia para passar as demissões, ou isso vem de um fruto por conta das questões tecnológicas que, né, invariavelmente, todas as instituições bancárias vêm implementando. Enfim, o estudo que foi apresentado, os números que foram apresentados aí para a gente tem como saber exatamente o que foi por conta da pandemia e o que foi por conta dessas inovações tecnológicas, ou enfim, está tudo no mesmo bolo? Enfim, a minha dúvida é mais ou menos nesse sentido. Entendi. Olha, Marco Aurélio, eu acho que ainda não dá para saber. Na verdade, o que eu acho assim, é que os bancos eles tiveram uma oportunidade muito boa de implantar o que eles queriam já há muito tempo, que é o home office. E aí tem banco que já está entregando o prédio, que já está avisando, olha, mesmo que termine a pandemia, você não vai voltar para esse lugar, porque esse lugar não existirá mais. Os bancos estão, sim, tendo ganho com o trabalho não presencial, porque eles estão economizando nos prédios, né, energia, vigilância, vários custos. Então, eu acho que eles viram que deu certo o teletrabalho e eles vão demitir, porque tem também, por causa do teletrabalho, tem gente que ficou sem atividade, né? Você consegue, eles conseguiram condensar. Eu não sei dizer para você se eles estão aproveitando, se já estava programado. A impressão que eu tenho é que já estava programado, que eles fariam mesmo as demissões, porque é um processo que a gente já sabia que aconteceria, né? A redução da categoria bancária, eles falam muito, né, dessas novas fintechs, então eles já estavam trabalhando com a redução, mas assim ficou muito ruim fazer isso durante a pandemia. Então, quando as pessoas estão morrendo, estão preocupadas, né, um banco que faz parte do segmento mais lucrativo do país, mandar a gente embora, né? Então, no Santander, como o Crivellli falou, a gente participou de de correspondências, vídeos, denúncias, etc., até porque o Santander tinha colocado no balanço dele do primeiro trimestre a informação de que não demitiria durante a crise sanitária. E aí ele está demitindo, então essa também é uma informação que está sendo usada para mostrar como que ele age contra os interesses do Brasil. E é uma informação importante em relação ao Santander especificamente, que mesmo com a redução que ele teve no lucro no primeiro semestre, a lucratividade do Santander Brasil é a maior do grupo no mundo. Então, na verdade, no mundo ele não age como ele age aqui no Brasil. Não é? Então, nos outros países em que ele está, ao invés de sugerir que os trabalhadores abram mão de benefícios ou parte de salários, os trabalhadores do Santander estão recebendo ajuda compensatória por causa da pandemia, porque estão ficando em casa. Então, o comportamento é muito pior aqui no Brasil. Ô, Lúcia, tem mais gente pedindo para falar. Só para efeito de reflexão, óbvio que eu acho que o Santander não está pensando no trabalhador, mas a gente se lembrar, viu, Marco, tem que considerar o seguinte, que o Santander foi, enquanto em 2018, 2019, o Itaú e o Bradesco estavam demitindo, o Santander é o que menos demitia. Se você olhar agências fechadas em 2018 e 2019, é número baixo. Por quê? Porque eles estavam apostando num modelo de negócio novo, que é essa agência que a gente tem na esquina do escritório ali da Boa Vista, com a 13 de dezembro. Oi, diga, Lúcia. Não, que eu ia só comentar que não deu muito certo por causa da pandemia, né? A pandemia veio e atravessou isso. Quer dizer, imagino que eles devem ter tomado decisão de dar o cavalo de pau nesse projeto, né? Eles queriam abrir um segmento de mercado, acho até uma estratégia inteligente, mas não. A verdade é que eles foram acolhidos. Agora, o que a gente não sabe, quer dizer, não sabe não. O que a gente sabe, por exemplo, o volume de agências fechadas, a hipótese que nós estamos trabalhando, porque nós estamos fazendo pesquisa também, o Marco, você já teve discussão com
com esses dados internos do escritório, que a gente faz pesquisa de inteligência de mercado de trabalho, existe um acúmulo de agências bancárias registradas no Banco Central, às vezes apenas em um local físico só, o que significa que é a migração exatamente para o modelo, provavelmente, né? Essa é a hipótese mais provável, de migração para o trabalho digital, né? E isso já vem acontecendo de forma acentuada até o final, até meados aí dos primeiros meses de 2020. O que vem acontecendo agora é pura e simplesmente fechamento de agência mesmo. Significa que o banco vai ao Banco Central e informa que aquele código que ele tem de autorização para funcionar como agência, ele abre mão, o que significa dizer que isso não se repõe fácil. Você precisa pedir autorização para o Banco Central para que ele autorize abrir uma nova agência física. Isso, então, eles vinham até início de 2020 acumulando agências, códigos de registro, ou seja, para não abrir mão, o que apontava a hipótese de concentração de agências, de gente trabalhando nas agências digitais. Mas isso, enfim, são hipóteses. Acho que agora houve realmente está havendo um encerramento de agências, porque fica claro para eles que está feito o que eles planejavam fazer uma transição de longo prazo, a pandemia antecipou. Bom, tem o Eduardo Bolsonaro, por favor. Eu queria só acrescentar, porque o Marco Aurélio tinha falado de passar a boiada. Na verdade, assim, o que teria em relação a isso é uma medida provisória que permite o fatiamento que eles chamam do desinvestimento, né? Então, mas assim, o sindicato, né, não só o daqui de São Paulo, mas todos os sindicatos estão alertas. Existe já há algum tempo um movimento para fazer a defesa dos bancos públicos, mais da Caixa Econômica, mas agora com a saída do Novais e a vinda desse novo vice-presidente que é do HSBC, que veio do HSBC e tal, a preocupação aumentou muito, né? Porque agora a possibilidade, o Rubem Novaes já falava todo o tempo que ele achava que tinha que fazer mesmo fazer a privatização do Banco do Brasil. E agora, vindo esse rapaz do HSBC, a preocupação é com o Banco do Brasil e com a Previ, especialmente, né? Bom, então, Marcos, você tem mais alguma questão? Senão eu vou passar a palavra para o Bolsonaro. Você tem Pode mais passar, alguma doutor. questão? Eduardo, por gentileza, pode formular sua pergunta. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Oi. Estamos. Tudo bem? Ok. Tudo bem? Todos e todas, né? Ô, Lúcia, esse ano, na campanha, veio a questão do índice, aí a proposta que veio várias propostas, aí veio até a proposta de 10% de lucro real, né? E aí foi entregue a minuta com 5%, não é isso? Aumento Porque real. não passou. Na verdade, assim, na conferência foram apresentadas várias propostas. Então, tinha, inclusive, eles queriam fazer toda a recomposição salarial desde 2003, né? De 2003 para cá, se eu não me engano. E aí, essa era uma proposta, a outra era de 10%, mas não foi o que foi aprovado. O que foi aprovado foi a reposição da inflação e o aumento de 5%. Sim. Eu lembro que o Roberto da FETEC, uma vez no SDS, que nós fomos, ele apresentou a série histórica lá de ganho real da categoria bancária, bem interessante, né? E aí, considerando que desde o golpe da Dilma, né, que assumiu o Temer, que o comando tem brigado para manter a mesa e, quem sabe, manter a convenção, né? Então, esse ano ainda, você não acha que você pedir 5% de aumento real e hoje a gente
não tem certeza nem que se vai conseguir assinar, né, a convenção. Você não acha que isso pode ser um equívoco na estratégia? Porque depois a oposição, depois você não consegue, vamos supor que empate, né, a FIC, pelo menos mantenha a inflação. Você não acha que isso pode desgastar um pouco o comando, os sindicatos? Queria que você falasse sobre isso, sobre essa proposta de aumento de 5% acima da inflação, quando a gente nem sabe se a mesa vai ser mantida, né? Você quer me criar problema, né, doutor Eduardo? Essa proposta, vou eu falar que não, que dá problema? Pelo amor de Deus, doutor Eduardo. E, Lúcia, e o Ernesto está conosco agora também. Aí. Que é isso, né? Mas aí que a gente vê, isso é que é o chamado fogo amigo, viu, doutor Eduardo? Oi, tudo bem. Eu acho que o Bussolã estava esperando o Ernesto entrar para perguntar. Desculpe o atraso, eu estava da faculdade 28 de agosto. Deu um problema. Não, na verdade, veja, essa não é uma proposta do comando. É que é uma proposta situação muito complicada, né? Não, mas assim, essa foi a proposta que foi aprovada em conferência, né, realizada com 600 delegados, representando todas as forças, não só a majoritária. Então, e aí eu acho que faz parte do risco, né? Você faz essas ponderações. Mas, enfim, não é o comando, a culpa não é do comando, né? E aí veio, foram discutidas, sim, outras teses, você estava lá, foram discutidos até outros percentuais muito maiores, né? Mas o que foi aprovado foi esse. Então, eu estou confiante que a FENABAN vai conceder. Ô Eduardo, essa sua pergunta aí, não é do teu tempo o personagem do Jô Soares, que ele fala que fazia o papel do argentino, falava, muito amigo, essa pergunta sua abre, ele faz a pergunta, entra o Ernesto entra o Ernesto na sala. O que é isso, Eduardo? Sou velha já para isso. Né? Mas deixa eu ver aqui, tem mais alguém querendo fazer pergunta ou não? Ô, Lúcio, eu tenho uma curiosidade ainda no campo aí da democracia sindical e o novo normal digital, como é que ficou? Eu tive em 2 reuniões do comando, né? A gente tinha aquela situação de vai 12 para a mesa, né? E o resto do comando fica na paralela. E eu lembro que eu estava lá na reunião, quem não era para ficar na reunião, que era o meu caso, não era para ficar na reunião com a FENABAN, nós saímos. Para onde vão as pessoas agora que antes ficavam trocando informações, com assessoria econômica, na verdade, assessoria jurídica? O que aconteceu com você? Na verdade, sim. Uma outra regra é que há um revezamento. Uma reunião, o aplicativo usado é da FENABAN, na semana seguinte é do comando, da Contraf. Então, quando a mesa é da Contraf, aí as pessoas têm que sair, porque a FENABAN vai entrar. Quando o aplicativo é da FENABAN, as pessoas podem ficar na sala ou podem voltar depois, porque quando termina a reunião, o comando volta para falar, como era na reunião presencial, Crivelli. Não tem essa coisa, né, como eu falei, inclusive, da conferência, né? Aquela troca de ideia, tal, isso... Mas era mais que troca de ideia, né? A gente estava na mesa lá dos 12 e a assessoria estava lá embaixo, as lideranças, as coisas que demandavam. Tinha economista, além dos que ficavam na mesa, tinha economista lá embaixo, jornalista do sindicato. Isso ajudava a medir, inclusive, a repercussão de redes sociais, que as pessoas recebiam informação de baixo lá, né? Então, na verdade, eu acho que nesse aspecto, Crivelli, assim, acho que deve até ter melhorado, porque enquanto você faz uma reunião, você está com outro celular, você pode consultar um dirigente que não esteja presente. Eu acho que isso até facilita, mas uma mudança em relação ao presencial é a questão do tempo, né? Porque a gente ficava, às vezes, né, começava às 9 da manhã e até muito tarde fazendo reunião. E agora as reuniões são agendadas com uma previsão de duração de 2 horas. Inclusive, porque as pessoas precisam fazer almoço, né? Vários ali devem ter que
Né? Não, na verdade, acho que pouca gente ali faz almoço, Crivelli. Acho que pouca gente faz almoço ali. Acho que não é essa... Mas, enfim, é porque eu acho que acaba sendo... que a gente está dividindo, nós homens estamos dividindo a função com as mulheres. Né? Uhum. Faço ideia, né, de como isso está. A pesquisa mostrou isso, inclusive, né, na sobrecarga das mulheres, né? Então, desmentindo completamente essa presunção, né? Ernesto, você quer falar alguma coisa? Porque eu estou aqui vendo que nós não temos mais perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma consideração, se ninguém tiver mais pergunta a fazer. Eu me atrapalhei hoje, viu, Crivelli, que depois da reunião executiva, eu tive que resolver uns problemas lá da faculdade 28 de agosto, né? E atrasei aqui. Desculpe, é a primeira reunião que eu participo com você desta forma. Acho que perdi coisas muito importantes, mas depois eu vou me atualizar aí com a doutora Lúcia, com quem eu puder, né? Ponto de pergunta para essa campanha, não tem muita coisa nova, né? Esse modo de negociação, tudo. Eu tenho minhas avaliações pessoais. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é ver a dificuldade de fazer mobilização, né? Então, você já imagina que vai ser isso para uma negociação. Porque antes eu tinha o quê para negociar? Eu tinha uma eventual greve, tinha interesses dos banqueiros, que eles têm interesse em fazer acordos, a gente sabe disso. O problema é que, em quais bases, né? Também tem ameaças, por exemplo, dos bancos ficarem, se não fizerem acordo. Eu acho que eles querem fazer acordo, mas nas bases deles, mas tem coisas que são muito caras para eles também, por exemplo, ponto eletrônico, mesmo o home office, eles têm interesse em assinar acordo. Né? O que mais tem para fazer pressão? As redes sociais, será que elas são eficazes, né, contra a questão financeira? Ainda não sei. Eu sei que incomoda, mas tem lá minhas dúvidas. Na prática, vamos ser francos, até mesmo a greve ela vinha num processo de desconstrução por conta de que os bancos estavam usando muitos locais alternativos de trabalho, né? E agora, então, se fizer uma greve, assim, as diretorias estão em home office, vão para home office se tiver greve. E se eu vou fechar uma agência lá no Itaim, não no Bibi, mas fechar uma agência lá no Itaim Paulista, ou eu vou sair carregado com uma bala, ou eu vou sair já estocado. Então, os banqueiros sabem disso, eles sabem as dificuldades que a gente tem. Então, tenho perguntas a fazer, a não ser torcer muito pela habilidade das negociadoras e buscar algum fato para, se eventualmente a coisa endurecer, né? Eu tenho certeza também, já porque conheço bem os diretores, em algum momento eles vão começar a talvez entrar em ansiedade, né? E vão começar a querer depositar confiança naquilo que no passado sempre nos levou para os piores lugares do mundo em termos de campanha salarial, que é a questão de uma eventual judicialização. Não é o caminho. É melhor fechar em acordo, né? E buscar a velha correlação de forças, né? Então, pergunta de campanha, acho que ainda é muito novo isso, né? Acho que, a rigor, nesse momento eu não tenho condição de fazer que dúvidas que podem surgir. Ainda não tenho uma clareza de como é que vai ser o processo. Eu acho que somente no dia a dia que a gente vai ter clareza disso. Depende muito dos bancários. Se a categoria estiver recuada e não quiser fazer nada, mesmo com trabalho presencial, a gente ia lá e fazia uma greve de máquina. Mas e agora? Como é que eu faço uma greve de máquina? Tá? Claro que a gente sabe que tem momentos na história que o que resolveu uma campanha foi uma radicalização. Não por nossa parte. Mas uma radicalização, né? Ernesto, acho que as pessoas, acho que nem todo mundo entende a expressão uma greve de máquina, né? Eu e a Lúcia entendemos que o Bolsonaro, o pessoal da área coletiva... A gente vai lá fechar as portas, deixa ninguém entrar e deixa o pau comer, né? Falar bem francamente, né? É de máquina, mas é também de corajosos militantes também. Né? Corajosos militantes, né? De qualquer forma, dá perrengue, né? O piquete na marra sempre deu um percentual de perrengue elevado. Até que a gente tem aí boletins de ocorrência em curso ainda de anos anteriores. Ernesto, você quer concluir alguma coisa? Porque tem mais gente pedindo para falar aqui. Sabe o que eu acho interessante, Ernesto? Eu vou ver se eu consigo descobrir, nessas manifestações que tiveram durante a pandemia, vários softwares foram usados aí para manifestação. Não sei se vocês
chegaram a tentar participar numa manifestação digital, né? Eu queria ouvir eu participei. Então, eu acho que a gente podia tentar alguém que trabalhou nisso, na organização disso e no desenvolvimento desse software. Sei lá, eu vou conversar com a Ana Paula, conversar com o pessoal da Perseu Abramo, dessas ONGs aí, desses movimentos, para ver se a gente descobre alguém que trabalhou nisso, para ver qual é efetivamente o resultado prático disso e a confiabilidade desse dado, né? Porque também se a gente vai partir para medir forças no mundo digital, tem robô, aí tem N meios não muito lícitos, né? Tá aí que o debate todo que a gente está vendo sobre a regulamentação dessas coisas, né? Então, Eu e a Cássia fomos para Brasília, não foi, doutora Cássia? Nós fomos numa manifestação virtual em Brasília. Eu tentei, não consegui, não. Eu briguei. Estava falando isso, que a CUT promoveu uma e nós fomos. Acho que o Ernesto nós foi, fomos. A Catarina foi, a gente se encontrou. Fomos. Eu não quis ficar perto por causa do distanciamento social, né? Mas eu vi vocês lá. Então, vamos... Cássia, você quer falar mais alguma coisa? Se você tiver alguma ideia de como levantar essas informações, Cássia, você que é muito articulada, a gente vê como é que foi o resultado dessa experiência, né? Se é positivo ou não. Não sei se o pessoal pode contar já, né? Porque estamos aí em plena... Mas a Renata Cabral está pedindo para fazer algumas considerações. Renata, você por favor, e depois nós temos ainda outras pessoas que estão na reunião. Bom, vamos lá. Renata, por gentileza. Olá, boa noite, né? Já a todas e todas. Na verdade, a minha intervenção, ela diz respeito principalmente para o grupo do escritório, para quem não está acostumado com as negociações de convenção coletiva, né? Eu tenho acompanhado as do Banco do Brasil, a Lúcia também acompanha, e normalmente é essa sequência. Você tem uma mesa de negociação da FENABAN de um tema, e no dia seguinte, a mesma mesa de negociação específica do Banco do Brasil. O Banco do Brasil senta à mesa de negociação da FENABAN e discute, né, as cláusulas globais, e no dia seguinte, especificamente, a gente vai discutir a nossa proposta, a proposta da minuta do acordo coletivo. E nós já tivemos também 2 mesas, justamente nessa sequência que a Lúcia anunciou mesmo, do teletrabalho e também de emprego. E a sensação, e aí é basicamente para trocar o que já aconteceu, né, passar uma informação, o que aconteceu nessas 2 mesas foi muito mais, eu não vou chamar de monólogo, porque não chegou a ser um monólogo, mas a minuta já havia sido entregue, portanto o banco já sabia das reivindicações. Nós, um dia antes, 2 dias antes da mesa específica, a gente destaca novamente as cláusulas que serão discutidas e vamos à mesa de negociação. E hoje é uma nova negociadora que de 2018 para cá houve essa mudança. A negociadora do Banco do Brasil, que é a Karine, né, que obviamente senta à mesa também com o Adalto, que é o negociador da FENABAN, mas na mesa do Banco do Brasil é ela que dirige a mesa. Ela tem se mostrado muito solícita, mas no fundo, até agora, nenhuma resposta às nossas reivindicações. Por enquanto, o que nós tivemos são as mesas que eles nos ouvem, e nos dizem que vão conversar junto ao banco. E o que a gente sente, obviamente, em relação ao Banco do Brasil como banco público, e aí, vindo do Congresso, que a temática importante a ser discutida é a valorização do banco público, e o que se pretende, a princípio, claro, o ideal é que se pudesse discutir quer dizer, o ideal que se tivesse se discutir, não, haverá discussão, mas ideal que se tivéssemos acolhidas todas as reivindicações da minuta. Mas o que tem sido passado para nós, em termos de expectativas e de intenção, é que o grande carro-chefe, o que se pretende, é a garantia das cláusulas que nós já temos no nosso acordo coletivo do Banco do Brasil,
e a disciplina específica da questão do teletrabalho. E como a Lúcia anunciou, essa pesquisa feita pelo Diese é interessantíssima. Eu também não tive acesso, a gente possivelmente no futuro, acredito que nós teremos, mas de uma riqueza de detalhes e num público bem significativo, mostrando justamente alguns pontos que devem ser relevantes para essa eventual tratativa em relação ao home office. E especificamente em relação ao Banco do Brasil, nós tivemos agora há pouco uma discussão, quer dizer, nós tivemos, não, estamos em meio a uma discussão dessa determinação do banco, do retorno ao trabalho presencial de muitos funcionários que originalmente em março haviam declarado que coabitavam com alguém do grupo de risco, e naquela época o banco aceitava essa autodeclaração como suficiente para que este funcionário tivesse a priorização do trabalho em home office. Assinamos um acordo há pouco tempo relativo a banco de horas negativo, e que faz referência a esse grupo de risco, mas do grupo de risco de funcionários. E o banco, a gente tem conversado isso, né, o escritório, né, nós temos todos tratados desses temas, e o banco acabou convocando muita gente que teve essa autodeclaração de coabitação, e hoje em dia sob o argumento que esse público não seria priorizado. E a gente, né, a gente tem conversado no escritório, é um momento até de estresse em relação a esse público, inclusive frente aos próprios bancários, porque o que se tem também no funcionamento das agências, muita gente que está sobrecarregada no trabalho presencial. Então, a discussão, inclusive, em relação a esse equilíbrio de manutenção do trabalho presencial, essencial à população, e, ao mesmo tempo, a preservação dessas pessoas que coabitam com pessoas de risco em casa. Isso, na verdade, não está exatamente em mesa, mas também tem sido tratado no início de cada mesa como uma solicitação de resolução. Vamos ver o que vem. E aí, em relação ao banco público, e aí eu acompanho do Banco do Brasil, não acompanho da Caixa, mas, enfim, nós podemos dizer aí que a dificuldade será de como o governo vai querer tratar esses agentes em relação a essa negociação. Se, de fato, se mantém uma mesa única, que é do nosso interesse, e no fundo é do interesse do banco também, mas ver qual é a sinalização de que o governo, qual a sinalização que o governo vai querer nos enviar. E, enfim, fato é que houve a dificuldade da entrega da minuta da Caixa Econômica, uma inicial resistência do recebimento da minuta, e que é assim que começa, né, a negociação, obviamente, quando você entrega a reivindicação. E aí, não sei se todos têm essa informação, mas, enfim, houve a resistência da Caixa receber minuto, acabou recebendo, e as mesas também estão em andamento. Mas ainda não tivemos nenhum feedback positivo ou negativo em relação às negociações. Ou seja, nós estamos naquela fase de apresentação das demandas e de conversa interna entre eles para que nos tragam aí o posicionamento, enfim, do banco. E finalizando, a princípio, como amanhã é a mesa de saúde e segurança da FENABAN, a princípio a mesa do Banco do Brasil deve ser no dia seguinte, mas a gente ainda não tem esse calendário fechado. Pode ser que seja no dia seguinte ou na sexta-feira. Eles ainda estão ajustando isso e a gente vai mantendo todo mundo informado. Basicamente isso. Se alguém tiver alguma questão, só para colaborar mesmo. Ô, Renata, eu vou te dar duas tarefas. Claro. Eu acho que você poderia combinar com o João Luiz,
que é coordenador da COI do Banco do Brasil, se ele topa fazer um bate-papo junto com você. No dia 19, semana que vem, nós já temos um seminário interno de formação que é com o médico para discutir aí riscos do Covid, enfim. Mas para semanas subsequentes a gente consegue fazer um bate-papo sobre negociação do Banco do Brasil. Como você tem um bom relacionamento pessoal com a Fabiana, né? Eu também ver com a Fabiana da Caixa Econômica Federal, porque agora nós não temos... Ela é a coordenadora, né? Não tem mais ninguém de São Paulo agora coordenando, né, essa negociação. Então... Assim, posso fazer um convite aos dois? Convite aos dois para que... Mas em dias separados, né? Porque senão é muita coisa para falar. Eu acho, sobretudo, de Caixa Econômica Federal, que a gente tem menos informações ainda, né? A gente tem menos informações. Então é isso. Eu só queria dizer... Crivella, deixa eu só complementar uma informação que a Renata deu em relação à Caixa, que é relevante, me parece, que, na verdade, a recusa da Caixa foi por causa de um dia de mobilização. Então, no dia que a gente estava combinando de fazer a entrega da minuta, foi um dia de luta. E aí a Caixa, porque ela estava programada para ir, tanto que foi uma surpresa, inclusive, para o Adalto, porque tinha sido combinado que a gente faria a entrega da minuta para a FENABAN, e aí, como é sempre feito, a Caixa e o Banco do Brasil continuariam para que, então, as pautas específicas fossem feitas. Só que nesse dia foi feita uma mobilização que em São Paulo nem deu certo. Na verdade, em São Paulo demorou só meia hora, das 7 às 7h30 da manhã. E aí a Caixa, como retaliação, não foi a reunião da FENABAN, tanto que a Juvândia perguntou no início se isso significava, então, que ela não participaria da mesa. E, enfim, foi uma surpresa, nem o Adalto sabia. Ele falou, olha, estava tudo confirmado para ela vir, ela não veio, mas não, a mesa continua com a representação dos 5 bancos. Então, na verdade, só essa, ainda quando vai fazer, ainda por cima eles ficam magoados com as atividades, eles fazem um monte de coisa absurda e quando os trabalhadores vão se manifestar, eles ficam tristes, magoados e não comparecem aos compromissos que eles tinham assumido anteriormente. Eu vou encerrar, então, só queria deixar uma reflexão aqui no ar. Na crise aí do Santander, em vários momentos, parece que o Santander teria vazado aí para conversas com dirigentes a intenção de sair da FENABAN e o que significaria sair da Convenção Nacional. O interessante é que o raciocínio por trás disso, se eu estiver errado, mas só para fazer reflexão, é como se fosse tentar o caminho que o Banco do Brasil fez no passado, que eu acho que é difícil voltar, mas como se nós estivéssemos num sistema de contratação coletiva privatista, né? O fato de você deixar a mesa de negociação da convenção coletiva, você formalmente estaria desobrigado a cumprir uma convenção coletiva geral da categoria. Mas acho que só para ficar com essa questão no ar e ouvir um pouco quem está na mesa do Banco do Brasil, quem está na mesa da FENABAN, depois a gente perguntar isso também ao pessoal da Caixa, se esse tipo de exercício de raciocínio está sendo feito. Porque eu acho que se está sendo feito é porque, de alguma forma, internamente na FENABAN se discute desdobramentos de uma possível reforma sindical, que é uma coisa que estava sob a mesa aí até janeiro e fevereiro, e a pandemia tirou da agenda. Mas não significa que eles não pensaram em fazer mudanças nisso e não tiveram algum grau de reflexão sobre isso. Então, às vezes, numa entrelinha aí, a gente pesca isso. Eu até disse para a Rita, não sei se tinha mais alguém no dia lá na conversa, que eu acho ele pode sair da FENABAN, mas ele não sai ele não sai da eficácia erga omnes da convenção coletiva, só traduzindo aqui para os dirigentes sindicais, é para eficácia universal, para aqueles que estão dentro da categoria econômica também, né? Você tendo uma representação sindical, lembrando que a FEBRABAN, eu não sei, aí podemos ter dúvidas jurídicas sobre isso, que a FENABAN é o braço sindical, mas eles mantêm ainda registrado a Confederação Nacional, que até mudou acho que teve uma pequena mudança de nome, era a Confederação Nacional das Empresas, das Instituições Financeiras.
não sei que nome está agora, mas a federação... Então, bom, é isso. Eu só queria, para encerrar, agradecer. Nós estamos aqui com vários dirigentes sindicais além do Ernesto, tem o Roberto, o Marcelo está aqui também, o Paulinho de Araraquara, nós conversamos um pouquinho com ele antes de entrar. Nós temos a nossa gerente administrativa, a Renata Frias, está aqui acompanhando também. Nós temos, a Simone não me disse, eu vi o Bruno Santos, mas ela me disse que tem vários Brunos, tem 5 Brunos. Eu não sei se ela se refere que os 5 estão aqui acompanhando ou não entendeu direito a minha pergunta, mas nós estamos com várias pessoas aqui também da administração do escritório. É só isso. Agradecer a todo mundo, lembrando as pessoas que dia 19, até os dirigentes sindicais, se quiserem assistir a discussão com o psiquiatra, estamos abertos aí para participação, que é para discutir riscos, tensões emocionais, medos durante a pandemia, como lidar com a prevenção do Covid-19 no dia a dia, como lidar com essas coisas que a gente está vivendo aí. Enfim, tem 4 funcionários, acaba de me informar, Simone. Obrigado a todos. Lúcia, muito obrigado. Obrigado, Ernesto, Roberto, Paulinho, Marcelo, Renata Frias, que está aqui, a equipe de advogados, a área coletiva e a Lúcia, por favor. Eu quero só falar, na verdade, que velho, assim, eu sugiro, porque a gente vai ter várias mesas ainda, mas eu imagino que a gente não vai ter nenhuma resposta, porque eu acredito que eles vão realmente apresentar uma proposta global. Então, talvez a gente possa fazer alguma outra conversa mais para o final da negociação. Aqui, Lúcia, eu também concordo com você, mas assim, a gente fica numa ansiedade. Eu sei que a proposta final só aparece depois. Primeiro vai ter um silêncio de rádio, ninguém fala nada de um lado e do outro. Aí a gente vai conversando um pouco sobre as impressões que vão ficando, que eu acho que são ricas também. Não, eu estou à disposição, Crivella, quando quiser então marcar, é que na verdade eu acho que eu vou falar assim, a FENABAN falou que vai estudar, mas assim, estou à disposição. Você está com essa pergunta aí para você ficar com a antena ligada aí nas manifestações, tentar entender no discurso como é que eles enxergam a convenção coletiva no futuro, né? Porque o Santander disse que ameaçou sair da FENABAN. E acho interessante que, com tudo isso, quem faz mesa de banco público, Lúcia, tenha Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal permaneçam na mesa nacional de negociação. Isso é muito significativo. Um governo mais antissindical que nós já tivemos, acho que desde o regime militar, né? Crivella, eu não abordei, porque a gente estava falando da FENABAN, mas assim, em relação ao Banco do Brasil especificamente, eu acho que vai vir uma discussão muito importante em relação à demissão, porque existe, né, estão aguardando que haja um julgamento sobre a possibilidade de demissão por ato de gestão. Então, o Banco do Brasil está muito atento a isso. Então, eu acho que na mesa, eu acho que em algum momento isso vai aparecer para que a gente enfrente também. E então, não só no Banco do Brasil, na Caixa Econômica também. Né? Se puder ter... A discussão estão nos jornais, né, Lúcia? Os fechamentos de agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O enxugamento do banco. Eu acho que isso, eu não sei se eles vão discutir isso na mesa de negociação, né? Não sei como é que não, na verdade, assim, eu sei que eles discutem, né, que o banco está muito atento a isso, né, a possibilidade de mandar embora, mesmo concursado, só por ato de gestão. Enfim. Bom, nós temos que encerrar, como dizem os aeronautas, nós já regulamentamos, né? Já tem várias pessoas aqui que são administrativos, já estenderam o horário da jornada, porque os sócios tem a obrigação de manter a discussão, então vamos encerrar, porque muita gente já regulamentou a jornada de trabalho. Um abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez para os dirigentes sindicais aí, e os companheiros da administração do Crivella Advogados que nos acompanharam até dia 19 com essa discussão, e a gente até semana que vem já distribui a agenda das mesas na sequência. Renata Cabral, obrigado, e já vai com as tarefas para isso. Obrigado a todos, até a próxima. Agradeço. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.